A Associação Tocando em Frente tem o canal do Clube do Livro. Aqui você encontrará diversos títulos com acesso gratuito. Inscreva-se já e compartilhe. Seja bem-vindo e boa leitura! A Moreninha, capítulo 14, Pedilúvio Sentimental. Ria-se, jogava-se, brincava-se. Todos se haviam já esquecido da pobre Paula. Na verdade, também que, por ter a ama de Dona Carolina tomado seu copo de vinho a mais, não era justo que tantas moças e moços, em boa disposição de brindar, e umas poucas de velhas determinadas a amassar meio mundo, ficassem a noite inteira pensando na carraspana da rapariga. E, além disso, 4 semidoutores já haviam pronunciado favorável diagnóstico. Como, pois, se arrojaria Paula a morrer contra a ordem expressa dos 4 hipocratíssimos senhores? Era por isso que todos brincavam alegremente, menos o Sr. Kebler, que, diante de meia dúzia de garrafas vazias, roncava prodigiosamente. Grande alemão para roncar. Era uma escala inteira que ele solfejava com bemóis, B-quadros e sustenidos. Dir-se-ia que entoava um hino a Baco. Os rapazes estavam nos seus gerais. A princípio, como é seu velho costume, haviam festejado, cumprimentado e aplaudido as senhoras idosas que se achavam na sala, principalmente aquelas que tinham trazido consigo moças. Mas, passada meia hora, adeus etiquetas e cerimônias. Estabeleceu-se um cordão sanitário entre a velhice e a mocidade. A senhora Dona Ana achou a ocasião oportuna para ir dar ordens ao chá. Dona Violante ocupou-se em desenvolver ao velho roceiro os meios mais adequados para se preencher o déficit provável do Brasil para o ano financeiro de 44 a 45, nem aumentar os direitos de importação, nem criar impostos, abolindo-se, pelo contrário, a 10ª urbana. Já se vê que Dona Violante tinha casas na cidade. Restavam 4 senhoras, que julgaram a propósito jogar o embarque, que na verdade as divertia muito, como o episódio do Asgalar, os 7. Havia, enfim, outra mesa em que alguns senhores, viúvos, casados e velhos pais perdiam ou ganhavam dinheiro no écarté, jogo muito bonito e muito variado, que nos vieram ensinar os senhores franceses, grandes inventores sem dúvida. A rapaziada empregava melhor o seu tempo. Também jogava, mas na sua roda não havia nem mesa, nem cartas, nem dados. O seu jogo tinha diretor que, exceção de regra entre os mais, não podia ter menos de 50 anos. Era um homem de estatura muito menos que ordinária, tinha o rosto muito vermelho, cabelos e barbas ruivas, gordo, de pernas arqueadas, ajuntava ao ridículo de sua figura muito espírito. Não estava bem, senão entre rapazes. Por felicidade deles, sempre se encontra desses. Tal o diretor da roda dos moços, o Sr. Batista, este é o seu nome, era fértil em jogos. Quando um aborrecia, vinha logo outro melhor. Já se havia jogado o do toucador e o do enfermo. O terceiro agradou tanto que se repetia pela 12ª vez, com aplauso geral, principalmente das moças. Era, sem mais nem menos, o jogo da palhinha. Caso célebre, já se viu que coincidência? Ora, expliquem se são capazes. Tem-se jogado a palhinha 12 vezes e em todas as 12 tem a sorte feito com que Felipe abrace Dona Clementina e Fabrício Dona Joaninha. E sempre no fim de cada jogo, qualquer das duas recua um passo, como se pouca vontade houvesse nelas de dar o abraço, e fazendo-se
coradinho exclama: quantos abraços! Pois outra vez? Eu já não dei ainda agora? Ora isto! Entre os rapazes, porém, há um que não está absolutamente satisfeito. É Augusto. Será porque no tal jogo da palhinha tem por vezes ficado viúvo? Não, ele esperava isso como castigo de sua inconstância. A causa é outra. A alma da ilha de... não está na sala. Augusto vê o jogo ir indo, o seu caminho muito em ordem. Não se rasgou ainda nenhum lenço. Felipe ainda não gritou com a dor de nenhum beliscão. Tudo se fez em regra e muito direito. A travessa, a inquieta, a buliçosa, a tentaçãozinha não está aí. Dona Carolina está ausente. Com efeito, Augusto, sem amar Dona Carolina, ele assim o pensa, já faz dela ideia absolutamente diversa da que fazia ainda há poucas horas. Agora, segundo ele, a interessante moreninha é, na verdade, travessa, mas a cada travessura ajunta tanta graça que tudo se lhe perdoa. Dona Carolina é o prazer em ebulição. Se é inquieta e buliçosa, está a sê-lo a sua maior graça. Aquele rosto moreno, vivo e delicado, aquele corpinho ligeiro como abelha, perderia metade de que vale se não estivesse em contínua agitação. O beija-flor nunca se mostra tão belo como quando se pendura na mais tênue flor e voeja nos ares. Dona Carolina é um beija-flor completo. Neste momento, a senhora Dona Ana entrou na sala e depois, dirigindo-se à grande varanda da frente, sentou-se defronte do jardim. Batista acabava de dar fim ao jogo da palhinha e começava novo. Augusto pediu que o dispensassem e foi ter com a dona da casa. Não joga mais, senhor Augusto, disse ela. Por ora não, minha senhora. Parece-me pouco alegre. Ao contrário, estou satisfeitíssimo. Oh, seu rosto mostra não sentir o que me dizem seus lábios, se aqui lhe falta alguma coisa. Na verdade, que aqui não está tudo, minha senhora. Então, que falta? A senhora Dona Carolina. A boa senhora riu-se com satisfação. Seu orgulho de avó acabava de ser incensado. Era tocar-lhe no fraco. Gosta de minha neta, senhor Augusto? É a delicada borboleta deste jardim, respondeu ele, mostrando as flores. Vá buscá-la, disse a senhora Dona Ana, apontando para dentro. Minha senhora, tanta honra! O amigo de meu neto deve merecer minha confiança. Esta casa é dos meus amigos e também dos dele. Carolina está sem dúvida no quarto de Paula. Vá vê-la e consiga arrancá-la de junto de sua ama. A senhora Dona Ana levou Augusto pela mão até o corredor e depois o empurrou brandamente. Vá, disse ela, e receba isso como a mais franca prova de minha estima para com o amigo de meu neto. Augusto não esperou ouvir nova ordem e endireitou para o quarto de Paula com presteza e alegria. A porta estava cerrada. Abriu sem ruído e parou no limiar. 3 pessoas havia nesse quarto. Paula, deitada e abatida sob o peso de sua sofrível mona, era um objeto triste e talvez ridículo, se não padecesse. A segunda era uma escrava que acabava de depor, junto do leito, a bacia em que Paula deveria tomar o pedilúvio recomendado, objeto indiferente. A terceira era uma menina de 15 anos que desprezava a sala em que borbulhava o prazer pelo quarto em que padecia uma pobre mulher. Este objeto era nobre. Dona Carolina e a escrava tinham as costas voltadas para a porta e por isso não viam Augusto. Paula olhava, mas não via, ou antes não sabia o que via. Anda, Tomásia, dá-lhe o escaldapés, disse Dona Carolina. Pela sua voz, conhecia-se que tinha chorado. A escrava abaixou-se, puxou os pés da pobre Paula.
Depois, pondo a mão na água, tirou-a de repente e sacudindo-a. Está fervendo, disse. Não está fervendo, respondeu a menina. Deve ser bem quente, assim disseram os moços. A escrava tornou a pôr a mão e de novo retirou-a com presteza tal que bateu com os pés. Estonteada, sai, afasta-te, exclamou Dona Carolina, arregaçando as mangas de seu lindo vestido. A escrava não obedeceu. Afasta-te daí, disse a menina com tom imperioso. E depois abaixou-se no lugar da escrava, tomou os pés de sua ama, apertou-os contra o peito, chorando, e começou a banhá-los. Belo espetáculo era o ver essa menina delicada, curvada aos pés de uma rude mulher, banhando-os com sossego, mergulhando suas mãos tão finas, tão lindas, nessa mesma água que fizera lançar um grito de dor à escrava, quando aí tocara de leve com suas mãos tão grosseiras e calejadas. Os últimos vislumbres das impressões desagradáveis que ela causara a Augusto de todos se esvaíram. Acabou-se a criança estouvada. Ficou em seu lugar o anjo de candura. Mas o sensível estudante viu as mãozinhas tão delicadas da piedosa menina já roxas e adivinhou que ela estava engolindo suas dores para não gemer. Por isso não pôde suster-se e, adiantando-se, disse: Perdoe, minha senhora. Oh, o senhor estava aí? E tenho testemunhado tudo. A menina abaixou os olhos, confusa, e apontando para a doente, disse: Ela me deu de mamar. Mas nem por isso deve a senhora condenar suas lindas mãos a serem queimadas, quando algum dos muitos escravos que a cercam poderia encarregar-se do trabalho em que a vi tão piedosamente ocupada. Nenhum o fará com jeito. Experimente. Mas a quem encarregarei? A mim, minha senhora. O senhor falava de meus escravos, pois nem para escravo eu presto? Senhor, veja se eu sei dar um pedilúvio. E nisto o estudante abaixou-se e tomou os pés de Paula, enquanto Dona Carolina, junto dele, o olhava com ternura. Quando Augusto julgou que era tempo de terminar, a jovenzinha recebeu os pés de sua ama e os envolveu na toalha que tinha nos braços. Agora deixemo-la descansar, disse o moço. Ela corre algum risco? Perguntou a menina. Afirmo que acordará amanhã perfeitamente boa. Obrigada. Quer dar-me a honra de acompanhá-la até a sala? Disse Augusto, oferecendo a mão direita à bela moreninha. Ela não respondeu, mas olhou com gratidão e, aceitando o braço do mancebo, deixou o quarto de Paula. A moreninha, informações e vocabulário referentes aos capítulos 12 a 17. Capítulo 14. Pedilúvio, banho para os pés, escalda-pés. Contra a ordem expressa dos 4 hipocratíssimos. Joaquim Manuel de Macedo usa essa exageração, como se fossem super médicos, para fazer até zombar um pouco daqueles médicos que se acham muito competentes e sábios na época. Ele solfejava com bemóis, B-quadros e sustenidos. A menção a bemóis, B-quadros e sustenidos tem um caráter metafórico e humorístico e não como parte de análise musical formal de uma obra. Neste capítulo, o personagem está solfejando uma escala de forma exagerada e a descrição utiliza os termos musicais bemóis, B-quadros e sustenidos para descrever a entonação ou a música que ele produzia, comparando-a a um hino a Baco. São termos usados como recurso literário para ilustrar a cena e o comportamento do personagem e não se referem à estrutura musical de uma canção, chamada a moreninha ou algo do tipo.
entoava um hino a Baco. Baco, na mitologia romana, é o deus do vinho, da festa e dos prazeres, abolindo-se, pelo contrário, a décima urbana. Décima urbana era um imposto municipal cobrado sobre propriedades urbanas ou sobre rendimentos urbanos. É como uma taxa ou tributo local de hoje em dia. Era uma cobrança incômoda para a classe média. E aqui diz, abolindo-se, pelo contrário, a décima urbana. Talvez a autoridade municipal decidiu extingui-la. Restavam 4 senhoras que julgaram a propósito jogar o embarque. No século XIX, jogar o embarque referia-se a uma aposta ou lance inicial de um jogo de cartas ou até o início de uma rodada. Asgalar. A expressão asgalar refere-se a uma jogada específica em um jogo de cartas da época, provavelmente o embarque ou outro jogo de azar popular no século XIX. O termo não tem um significado comum em português moderno, sendo uma expressão de época ou gíria relacionada a jogos de azar, especificamente uma jogada de sorte ou um lance específico que poderia mudar o rumo do jogo. No contexto em que aparece a expressão, há a sugestão de que era um lance do jogo em que alguém poderia gabar-se ou ter grande vantagem se tirasse um as ou um 7 em determinado momento. O termo gabar ou galar pode ter o sentido de vencer, gabar-se da vitória ou vangloriar-se de um bom lance. Em resumo, é um termo do jogo de cartas antigo que indica uma jogada específica e afortunada. Ganhavam dinheiro no écarté. Écarté é um certo tipo de jogo de cartas. Rapazia, rapaziada, moçada, grupo de jovens. Jogo de palhinha. Era um jogo de sorte e prendas sociais, utilizando como um pretexto para promover a interação romântica entre os jovens personagens. Como era esse jogo? A dinâmica. Os participantes, rapazes e moças, jogavam para determinar pares. A sorte do jogo decidia quem deveria abraçar ou interagir de forma mais íntima com quem, dentro das convenções sociais da época. Qual que era a função? O jogo servia como um mecanismo cômico e romântico na narrativa. E qual era o contexto social? Refletia os costumes da alta sociedade do Rio de Janeiro do século XIX, onde tais jogos e atividades em saraus ou em reuniões sociais eram comuns para o convívio e a aproximação entre os jovens, sempre sob o olhar atento da sociedade e dos mais velhos. Seu orgulho de avó acabava de ser incensado, acabava de ser enaltecido ou admirado.